Well, hello guys, Coach Esteban 101 speaking over here. Hoje vocês conhecerão como ter acesso a mais de 4.000 vagas de emprego. Por que tudo isso? E é basicamente porque vocês conhecerão o terceiro nível do Common European Framework of Reference, o nível B1. E esse é o terceiro nível onde já as pessoas são consideradas um nível intermediário, e essas 4.000 vagas vêm de uma procura que eu fiz, que depois já mostrarei para vocês com relação a isso, onde, linguisticamente falando, ou seja, pedem um inglês que seja no mínimo intermediário. Já pensou 4.000 vagas e elas têm umas variações gigantes dos valores que as pessoas podem ter no seu salário com relação a isso. Então, hoje falaremos sobre o nível B1. E basicamente vocês saberão o que você precisa saber na língua, o que tipo de informações você deve conseguir falar ou conseguir compreender, ou conseguir ler, ou conseguir escrever para você ter essa chance em uma dessas empresas, ou para você ter um certificado que fale que você tem um nível B1 de acordo com o CEFR. Lembrando que nós já temos 2 vídeos anteriores que falam sobre o nível A1 e o nível A2, que são os do Basic User. Esses vídeos você pode acompanhar no meu canal do YouTube. Então você vai ver ali um negocinho que vai te levar direto para eles. Acho que é aqui. Alright? E lembrando também que o Common European Framework of Reference ele está dividido em 3 letras. Na letra A, B e C. Então o que é? Ele é um quadro comum de referência para dizer em que nível a pessoa está no seu idioma, com inglês. Está no nível A, B e C. E eles ficam como se fosse uma comprovação oficial do seu inglês. Então, por exemplo, o nível A tem o nível A1 e A2, A1 e A2, o B1 tem o B1 e B2, que vocês conhecerão hoje, é o B1, e o C tem o C1 e C2. Então, cada um desses vai comprovar, tem uma certificação que diz que você tem certas características, que você cumpre os requisitos para ter esse nível de inglês. Ou seja, se você é um usuário básico, intermediário ou proficiente. Básico, intermediário e proficiente. Se você quer conhecer mais sobre a história do Common European Framework of Reference, eu vou convidar você para assistir o nível A1, o vídeo sobre o nível A1, que eles são um pouquinho mais completa a história. Na prática, na vida real, vocês já, com certeza, ou vários de vocês já têm entrado em contato com algo similar ao Common European Framework of Reference e é nas escolas de idiomas. Porque normalmente os pensum das escolas de idiomas, eles têm uma avaliação, ou eles têm uma métrica que vai te dizer qual que é o nível que eles prometem, ou o nível que o aluno pode chegar se ele estiver fazendo certos estágios na escola com eles. Então, assim como está o Common European Framework of Reference, temos outras métricas, tipo TOEIC ou IELTS, que vão te dizer. O B1, ele aplica como se fosse um 4.0 ou 5.0 no IELTS e como se fosse de 550 ou 780 do TOEIC. TOEIC é o Test of English for International Communication, que depois estaremos vendo um vídeo mais sobre eles, alright? Mas por que eu coloquei esse gráfico aqui? Porque tem uma escola especificamente que eu já conheço a estrutura e eu sei que eles referenciam cada um dos níveis que eles trabalham com cada um dos níveis do Common European Framework of Reference. Então eles vão oferecendo e eles vão te dizendo que uma métrica existe em certo ponto. Como vocês podem imaginar, cada um dos níveis que eles fazem, são os 6 livros que essa escola faz, a escola Wizard, muitos de vocês devem conhecer. Ela é muito famosa dentro do Brasil, tem mais de 1.000 escolas espalhadas ao longo do Brasil. E eu estou colocando eles como exemplo porque o pensum deles são 6 livros para o adulto e cada um desses livros tem uma representação direta com cada um dos níveis do Common European Framework of Reference. Também com os TOEIC, eles fazem também uma métrica, uma somatória com o TOEIC. Alright, guys? Então, é para vocês conhecerem que talvez se você tem uma escola, é uma coisa interessante que você pode perguntar para eles qual que é o nível conforme o Common European Framework of Reference. Por quê? Porque é bastante interessante no momento de ser empregado, o momento de você
demonstrar o seu conhecimento na língua inglesa numa entrevista, o fato de você chegar com um diploma que fale isso. E para ver qual diferença que pode fazer um nível B1 no teu currículo, o fato de você ter esse conhecimento na sua mente, eu fiz uma pesquisa no site Indeed.com e esse site é mundialmente famoso com relação a vagas de emprego. Mas a primeira pesquisa que eu fiz foi fora, eu fiz no Indeed Canada. Canadá já é um país que fala inglês, já é um país anglofalante. E daí, o que acontece? Eu pesquisei vagas com nível intermediário de inglês. Todas elas foram procuradas com nível intermediário. Então nem pesquisei porque naturalmente você acreditaria que no Canadá você vai precisar vaga obrigatoriamente com inglês, mas surpreendente tem 956 vagas, ou teve naquele momento que você fez a pesquisa, que precisavam do inglês intermediário. E o mais surpresivo disso é que algumas vagas chegavam a ter um salário de 121 dólares, não são estadunidenses, é dólar canadense por hora. Já pensou que a sua hora pode chegar a valer 121 dólares canadenses? Isso é aproximadamente 105, 107 dólares estadunidenses. Conforme você pode fazer a troca para o real e você pode saber quanto que pode ser o valor hora da sua vida. Então, isso por ter um inglês intermediário. E eu também fiz a pesquisa em Indeed.com.br, que é o site brasileiro, e teve 3.111 vagas de emprego que estavam precisando inglês intermediário. Estamos falando sobre um site. Então, essa é a maneira que você pode chegar a atingir 4.000 vagas, ser possivelmente ter uma dessas 4.000 vagas. Claro, existem outros requisitos, com certeza, mas o inglês intermediário é o comum entre todas elas. E no site brasileiro, mais de 1.500 vagas, ou seja, quase a metade das vagas tinham salários acima de R$3.300 por mês. R$3.300 por mês é o que ganha bem menos do 10% da população brasileira. Então pense sobre isso, qual a importância que tem tua língua. Se você talvez está lá estagnado no início, você ainda não entendeu a importância do idioma, pense com mais carinho, porque esse pode ser seu futuro. Você pode ter um salário melhor, você pode ter uma maior oportunidade. Por que não você poder morar em Canadá conforme seu inglês permitir? Alright, guys? Então vamos falar um pouquinho mais sobre o nível como tal. Seu próprio nome já indica uma grande mudança no seu nível do inglês. Independent user, usuário independente, e threshold é umbral. Você está cruzando um umbral, você está indo para um patamar a mais, que o fato de você conseguir ser mais independente na fala da língua. E a descrição desse nível, ele tem alguns pontos específicos que você consegue ou que deve conseguir fazer para conseguir atingir o nível B1. Algumas dessas atividades que você deve fazer são as seguintes. Você conseguirá descrever experiências e eventos que tenham acontecido na sua vida de uma maneira um pouco mais detalhada do que fazia como quando você era um usuário básico no nível A1 ou A2. Conseguirá já pedir comida ou fazer um pedido num restaurante de maneira mais cordial e mais respeituosa, de uma maneira mais completa e não simplesmente falando o nome do alimento que você quer. Conseguirá, e presta atenção aqui, participar em negociações que tenham a ver com sua área de trabalho, sua área de expertise. Por quê? Porque você já tem um nível técnico com relação a isso, então é simplesmente você está fazendo essa troca para o idioma inglês que te ajudará a ter essas negociações. Isso já é só no nível B1, gente. Nível B1 você já consegue fazer negociações no idioma. Logicamente, haverá pontos que você não consiga levar a negociação onde você gostaria de levar, porém você consegue já estar participando dela. Pode obter uma entrevista de trabalho e participar dela, ou seja, estar ativamente numa entrevista de emprego. E por último, você conseguirá descrever e conversar com maior confiança sobre relacionamentos, mídia, social media, assim, Instagram, Facebook, Twitter, whatever, e todos esses temas sociais que vão te levar a ter uma vida social mais ativa. Alright? E essa descrição está linkada às 4 habilidades que nós normalmente devemos dominar num idioma,
que são speaking, listening, reading e writing. Então vamos conhecer o que cada um deles, as características de cada um deles no nível B1 no Common European Framework of Reference. No speaking você conseguirá descrever compreensivelmente, a chave está nessa palavra aqui, compreensivelmente, experiências, sonhos, ambições, histórias, coisas que aconteceram num filme, coisas que aconteceram num seriado, coisas que você leu num livro, de uma maneira mais eloquente. Como que isso vai te ajudar? Isso que permite que você consiga se comunicar, por exemplo, na entrevista de emprego. Então, o speaking já começa a ser mais estruturado, logicamente que ele está linkado aos termos mais familiares, embora a pessoa já comece a conseguir chutar algumas palavras para saber o que elas significam, mas normalmente a maioria do vocabulário serão termos familiares para o usuário, right? Para o usuário, seja para você ou para mim, ou para whoever it is. No listening, começa a compreender o ponto principal ou main point das conversas ou do discurso mais típico, por exemplo, filmes, conversas, palestras e assim por diante. Você conseguirá compreender de uma maneira mais clara os termos utilizados pela pessoa. Então, nesse ponto é que você consegue já chutar ou adivinhar a definição de uma palavra pelo contexto que ela está inserida, só pelo listening. Claro, isso depende do discurso ser feito assim, de uma maneira mais devagar e pausada e vocalizada. E significa também que em termos técnicos você conseguirá compreender termos técnicos mais simples. Olha só que bacana! Então você já conseguirá começar a assistir aquele seriado que sempre quis, só em inglês, ou se preparar para uma entrevista só em inglês assistindo vídeos no YouTube. Então, são experiências que vão te trazer muito para o teu aprendizado. Isso nos leva ao reading, onde a pessoa consegue compreender textos na sua área de interesse. E olha só que interessante, porque os textos na sua área de interesse não significa só livros, podem ser artigos, podem ser e-mails, que é uma coisa requerida em toda empresa, eles vão te pedir, porque normalmente a comunicação com os países da língua inglesa é feita por e-mail, justamente pela troca de horário, ou para facilitar a comunicação, para deixar evidência e assim por diante. Então, o reading, a pessoa consegue compreender o argumento principal da comunicação feita, não em detalhe ainda, mas já consegue compreender o argumento principal e consegue contextualizar o restante das palavras que estão ali. Olha que maravilha, gente, que top! E isso nos leva ao writing, que a pessoa já consegue fazer relatórios breves, então pode responder o e-mail de uma maneira mais breve, não no detalhe, porque ele está um pouco mais linkado ao reading, mas ele já consegue devolver uma informação, pode criar uma história, pode descrever sonhos, as histórias, a mesma coisa que a pessoa faz no speaking, mas ela transcreve, ele consegue passar isso para a escrita e assim ter uma comunicação mais assertiva. Então, esses pontos simples são os que a pessoa que está no nível Independent User Threshold no Common European Framework of Reference nível B1 tem. Agora, Esteban, por favor, aplica esse negócio na prática. Eu vou te mostrar já como é que isso fica na prática. Let's go! Em termos práticos, a pessoa cujo nível é B1 consegue fazer coisas do estilo seguinte. Bogotá is a city located in Colombia. It has 9 million inhabitants and it is located between two mountain ranges called the Cordillera de los Andes. Its most famous places are museums and a salt cathedral that is 1 hour away from it. Ali é uma simples descrição de um local especificamente sobre a cidade de onde eu venho, que é Bogotá. Agora eu vou falar para vocês sobre uma experiência. 5 years ago, I visited Mexico City because my brother used to live there. We visited many interesting places such as the Pyramid of the Sun and Taxco. Taxco is the capital of silver in Mexico and it is known for all the silver work and also for its agave tequila.
Essa ali é uma descrição de uma viagem que eu fiz há 5 anos para o México e eu contei para vocês nela sobre as experiências que eu tive lá. Que legal, né? Tem outro tipo de frases que descrevem sentimentos, como você pode dizer, she was a little nervous when we were discussing. Ela estava um pouco nervosa quando nós estávamos discutindo. Or he has always been stressed. Ele sempre tem sido uma pessoa mais estressada. He has always been anxious. Ele sempre tem sido ansioso. Or he has always been an amazing leader. Ele sempre tem sido um líder maravilhoso. A parte das opiniões também faz parte desse nível B1, onde a pessoa expressa sua opinião, tipo, in my opinion, solar energy is the future of the world because we have this big star that can provide us with all the energy we need. Ou você pode fazer conjecturas um pouquinho mais próximas, como por exemplo, I think Colombia will win the next World Cup. Igualmente, você consegue descrever, como falado anteriormente, sobre filmes e livros, como por exemplo, my favorite film is Four Rooms because it's directed by 4 different people and it was set in a hotel in a New Year's Eve. And all its plot goes around the life of the bellboy. E coisas do livros, como por exemplo, I liked this book because this book talks about purpose and how you can reach it and the importance of having this clear in your mind. Todo esse tipo de discurso que é um pouco mais pausado, mais simples, ele é feito por uma pessoa que é nível B1 no Common European Framework of Reference. Então, se você já começará a conectar ideias muito melhor. Então, você pode estar dizendo tipo, today it's a sunny day, however, the forecast says it was gonna rain. Ou você pode dizer, coronavirus has been a threat to humanity. On the other hand, it has brought people together. E as opções são infinitas com relação a isso. São alguns exemplos do tipo de discurso que você pode ter quando você fala nisso. Vamos ver um pouco mais sobre a questão da entrevista de emprego. Como que uma pessoa do nível B1 conseguiria se expressar numa entrevista de emprego. I used to work as a salesman in Colombia and it was a furniture store where we had to sell living rooms, sofas, dining room tables, and so on. When we had to talk to the clients, we used our corporate email to communicate with them. One of the negotiations I took part in was specifically for a leather sofa that I was trying to sell to one of the clients because these leather sofas would give us a higher commission rate. And normally, when the client would ask for a different price or for a lower price, I would help them by giving them the benefits of the sofa and giving them a small discount. Esse é um tipo de experiência que eu falei sobre um emprego que eu tive na Colômbia. Agora, você pode falar sobre suas ambições. Why am I here today? I'm here because I can bring happiness and joy to the workplace besides my organization and leadership skills that are amazing for the teamwork experience that we can live together. I also ambition going up the corporate ladder and your company is a chance to do so by making it grow. Esses são alguns dos exemplos para perguntas que são feitas nas entrevistas, típicas perguntas, tipo, fala sobre uma das suas experiências de emprego ou fale por que você está aqui ou o que você pode trazer para a empresa. Vocês conhecerem sobre o nível B1 e como com ele você pode ter acesso a 4.000 vagas de emprego hoje, hoje é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Porém, com certeza agora devem ser muitas mais porque eu pesquisei só um site. Entenda que se você chegar nesse nível, esse umbral, threshold, seu inglês a partir dali decolará. Então, permita-se passar por essa experiência, vocês conheceram como os pensums de algumas das escolas estão linkados a essa métrica e os tipos de informações que você deve conhecer nas 4 habilidades que são speaking, writing, reading and listening. E eu dei alguns exemplos do uso delas. Alright, guys? That's it for today. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, dá um subscribe ali. And also,
you can be a part of my Telegram channel. Você pode fazer parte do meu canal de Telegram, onde eu comparto dicas e insights diários. Alright guys, that's it for today. Coach Esteban 101 speaking over here, and bye bye bye.